de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora. Boa noite a todos. Isso aqui é o que se chama pegar no tranco, né? Vinha chegando ali para assistir a palestra do meu amigo Dylan, que é mais jovem, mais bonito do que eu, naturalmente, né? Mas, por algum motivo, que deve ser um motivo relevante, ele não pôde estar presente. Então pensei, em um dos temas que a gente já tem, em falar sobre efeitos da caridade. Esta palestra, Efeitos da Caridade, se vocês quiserem material sobre ela, inclusive um texto que eu vou citar aqui, ela está na minha página no Facebook, mas está também no endereço www.paulojorge.net.br. Esse material que eu utilizo nas palestras, eu costumo deixar à disposição daqueles que queiram pegar para estudar, né? Porque o material que a gente produz não é nosso. Caridade. Fala-se muito em caridade, prega-se muito a caridade, mas na hora de estender a mão, quanta dificuldade. Acaso sou responsável pelo meu irmão? Essa pergunta, Caim foi a resposta de Caim a Jeová, a Deus, citado assim no Antigo Testamento, quando Deus questiona Caim sobre Abel. Sabia que ele tinha tirado a vida de Abel, né? Isso aí é bíblico. Caim tira a vida de Abel, numa briga boba, por ciúmes. Mas Deus queria ouvir da boca de Caim, pergunta por Abel, e ouve a resposta: acaso sou responsável pelo meu irmão? Isso nos traz uma reflexão. Acaso nós somos ou não somos responsáveis pelo nosso irmão? Será que o problema daquele irmão que está distante, aquele irmão que não está momentaneamente ligado a nós, o problema daquele irmão nos atingirá? Nós de alguma maneira seremos afetados ou podemos minimizar o problema desse nosso irmão? É a questão que nós tentaremos responder aqui. No seu livro Clamor das Almas, Richard Simonetti tem um dos capítulos, chama-se Efeitos, e ele nos conta a seguinte história. Num sinal de trânsito estava um garoto de 8 anos. Batia no vidro dos carros e as pessoas não lhe davam atenção. Passava um carro, outro carro, ninguém lhe dava atenção. Aos 10 anos de idade, esse garoto, por pura falta de atenção daqueles a quem procurava, é absorvido pelo tráfico de drogas. E este sim, dá atenção aos garotos que estão soltos, né, que não estão sem atenção momentaneamente. E ele, aos 10 anos de idade, já é aviãozinho do tráfico de drogas. Para quem não sabe, aviãozinho são aqueles garotos que vão até o morro, buscam a droga e trazem para vender nas beiras das praias, nas ruas. Esses são chamados aviãozinhos. Aos 12 anos, esse garoto já pegou em uma arma pela primeira vez. Aos 15 anos, ele já tirou a vida de alguém. E aos 18 anos, a violência foi tomando conta, foi tomando vulto, e essa mesma criança que aos 8 anos batia no vidro dos carros, aos 18 já é chefe da Boca de Fumo, espalhando violência por todos os lados. Algo que começou pequeno, com uma desatenção,
foi se agigantando, tomando vulto e termina numa violência maior. Uma violência que estava externa àqueles carros, pode agigantar-se de tal maneira que venha a invadir as residências das pessoas, porque a droga é um vício seríssimo, né? A violência por si só, a droga também leva a outros tipos de crimes associados, e essa violência, algo que começou pequeno, agiganta-se e termina grande. Comparou isso ao efeito borboleta, que a gente já vai falar agora. De onde vem esse termo efeito borboleta? Edward Norton Lawrence, cientista norte-americano na década de 70, foi incumbido pelo governo dos Estados Unidos de prever o tempo, arrumar meios de prever, porque as costas dos Estados Unidos, e lá tem duas, né? No oeste e no leste, as costas dos Estados Unidos sofriam muito com furacões, com tufões, e não dava tempo de evacuar as cidades. Então havia de se encontrar uma maneira de prever essas intempéries, de modo a que pudesse evacuar e minimizar as perdas, os prejuízos. Ora, esse cientista muito insistiu, mas protelava, não encontrava um meio de resolver, e, cobrado pelo governo dos Estados Unidos, saiu com a seguinte máxima: o bater de asas de uma borboleta no interior da selva amazônica pode desencadear um furacão na costa dos Estados Unidos. Logicamente, essa metáfora, e também uma hipérbole que ele exagerou um pouquinho, mostrava que os sistemas estão interligados. Algo que acontece aqui interage com outro sistema acolá e vai interagir com os sistemas à volta, e algo que acontece num sistema aparentemente isolado, ele não está isolado coisa alguma, ele se propaga para os sistemas vizinhos. Chamou isso de efeito borboleta. Ficou conhecido, tem filme, por sinal, filme maravilhoso, né? 1 e 2 com conotação espírita, ainda com alguma distorçãozinha, mas vale a pena conferir. Quem não viu, veja. Principalmente o 1, eu acho um filme exemplar. Alguém que estava, e Richard Simonetti também, vendo a apreensão do público, né, que a violência, um efeito borboleta, falou, mas calma, há também o efeito borboleta aplicado ao bem. Algo que começa com um bem mínimo, vai se agigantando, vai tomando vulto e se transforma num bem ainda maior. Que beleza, né? Então, há algo para o mal e há algo para o bem também. E contou a seguinte história. Estava num país frio, um garoto pula a piscina para banhar-se, o filho do dono da propriedade, tem ali um mal súbito, uma cãibra, e começa a afogar-se. Nisso, um outro garoto que estava à margem, não pensou em absolutamente nada, saltou para livrar aquele, embora que aquele fosse maior do que ele, mais velho um pouquinho, livrá-lo daquela situação e salvar-lhe a vida. Conseguiu salvar com algum custo. Saiu, e na margem da piscina desce o dono da propriedade ali, agradecido, mas como eu quero retribuir esse favor? Vocês salvaram a vida do meu filho. O filho do caseiro nada queria em troca. Chega, mas ele assedia o caseiro, pergunta para o caseiro, insiste com o caseiro, não, eu quero retribuir, eu tenho que retribuir, porque vocês me fizeram um bem muito grande, salvando a vida do meu filho. E tanto insiste que o caseiro fala, olha, meu filho queria era fazer medicina, estudar medicina, e não tem dinheiro, não tenho como custear os estudos, ele deseja muito, então eu vou custear o estudo desse menino. E assim fez, custeou os estudos daquele menino que salvou a vida do outro, que ninguém era menos do que Alexandre Fleming. Alexandre Fleming, que se não fosse, né, ter o curso de medicina pago, certamente não teria descoberto aí a penicilina, um precursor dos modernos antibióticos, né, e não teria salvo a vida de milhares de pessoas. E aquele garoto que fora salvo naquela oportunidade era Winston Churchill. Churchill, que foi um dos grandes cérebros
da resistência, né? Da guerra, da Segunda Guerra Mundial, né? Os aliados venceram graças às cabeças pensantes, ao esforço de milhares de pessoas, mas Winston Churchill teve papel preponderante, né, com os aliados nessa visão estratégica que ele tinha muito bem. Bom, um bem que começara pequeno, ínfimo, foi crescendo, transformou-se num bem ainda maior. Fleming descobriu os antibióticos, abriu a porta para a descoberta de modernos antibióticos, né? Salvou milhares e milhares de vidas, começando salvando uma vida só, né? E Churchill também fez um bem para a humanidade, porque com a sua estratégia, sua visão estratégica. Contam ainda que numa segunda oportunidade, Churchill caiu doente, né? E estava muito mal e pede que chamem um médico e pediu que chamassem Fleming. Dizem que aí ele vira-se para Fleming: você teve a oportunidade de me salvar a vida 2 vezes. Isso para mim é uma coisa inusitada, né? Fui salvo 2 vezes pela mesma pessoa. Contam que ele até esboçou um sorriso, mas toda foto que eu vi de Churchill, ele era muito carrancudo. Não sei se corresponde à verdade, mas nas fotos tem gente que não é fotogênica, né? Mas ainda assim, há pessoas de bem que não são fotogênicas. Bom, algo que começa pequeno, termina grande. Começou mal, pode terminar mal. Se começar pequeno, um bem, também pode agigantar-se e terminar num bem ainda muito maior. Dizia Jesus que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. E o que é um grão de mostarda, nessa metáfora utilizada por Jesus, senão a menor semente conhecida à época? Aquela semente que plantada dá origem a um arbusto, e este arbusto, além de servir de alimento para muitos, principalmente naquela região, serve também de abrigo aos pássaros, ao ecossistema regional, né? Então, algo que começa pequeno, termina de maneira maior. Caridade vem do latim caritate, que no vocabulário cristão, se formos ao dicionário, qualquer dicionário, está lá escrito: no vocabulário cristão, o amor que move a vontade, a busca efetiva do bem de outrem, e procura identificar-se com o amor de Deus. Gente, está no dicionário, não está em nenhum livro religioso, é nos dicionários, e relaciona o amor cristão, né? Move a vontade a fazer o bem dos outros, identificando-se com o amor divino. Refere-se a Jesus Cristo, o dicionário. Ora, para sabermos da vida de Jesus Cristo, onde consultamos? Não adianta consultar a vizinha, que às vezes a vizinha tem uma visão, né, a visão dela, a opinião dela. Vamos na fonte mais fidedigna que nós temos, é o Evangelho. O Novo Testamento são as Escrituras transcritas ali, logicamente, a gente tem que descontar ali as traduções, os equívocos, mas é a fonte mais fidedigna que nós temos, são os evangelhos, 4 evangelhos canônicos, né? 3 deles sinóticos, que são bastante semelhantes, saindo somente o de João, mas os 4 canônicos escolhidos por uma equipe religiosa de estudiosos, né? No qual São Jerônimo teve um papel de suma importância e muita dificuldade, porque teve que desprezar diversos livros. Mas pasmem, indo ao dicionário, nós não conseguimos encontrar a palavra caridade. E nessa época tinham me solicitado um estudo sobre caridade, e eu não encontrei no dicionário. Não encontrei, nos evangelhos, no Novo Testamento. Achei muito estranho, porque se o dicionário relacionava ao amor cristão e no Evangelho não tem, alguma coisa deve estar errada. Procurei pesquisar com outras pessoas, outros estudiosos, pessoas que estudam mais profundamente do que a gente. E descobri que essa estranheza não era somente minha. Outras pessoas estranhavam-se diante deste fato de não encontrarem nos evangelhos referência à caridade. Ora, tem um estudo, eu até imprimi, trouxe aqui. Se alguém quiser, posso até deixar, porque eu tenho
está impresso, eu tenho lá onde eu falei, no meu site, né? Silvio Seno Chibene é um professor da Unicamp e fez um trabalho acadêmico sobre caridade e amor. Exatamente porque não encontrava a palavra caridade nos evangelhos. Então ele foi buscar quando que a caridade saiu, a palavra caridade. Não estou falando da caridade em si, não. Caridade está lá muito bem representada. Mas a palavra caridade, o vocábulo caridade, foi retirado da grande maioria das traduções evangélicas. Reparou ele que nas primeiras traduções, os gideões, que são os editores, né, de livros bíblicos, os gideões colocaram a palavra caridade. Tanto que se formos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, um pedacinho dela, aquele trechinho que fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos e a língua de todos os homens, se não tivesse caridade, eu nada seria como um sino que zune, um tímbalo que faz barulho, mas não serve para nada, só para marcar a orquestra e aí por diante, né? Não é com essas palavras que ele fala, mais polidas do que isso, mas eu não sou tão polido assim. No finalzinho, ele diz... Ele fala, se eu não tiver caridade, eu nada serei. Nas primeiras traduções. E aí, se sumir tudo, resta a esperança, a fé e a caridade. Mas a mais excelente é a caridade. Está lá na terceira carta de Paulo aos Coríntios. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Perdão, primeira. Pegar o outro microfone? Alô? Ah, agora sim. Isso é o que se chama efeito borboleta, né? Tá aqui, começou pequenininho. Bom, nas novas traduções substituíram simplesmente caridade por amor. Se eu não tiver amor, eu nada serei. No mesmo trecho. Ora, mas será que caridade é igual a amor? Foi esse estudo dele, é muito profundo sobre isso. E eu não vou lê-lo na íntegra, mas vou colocar aqui as considerações, o que eu consegui apreender desse estudo. Dizia ele que, comparou ele à evolução das religiões, que no início Jesus pregava a caridade. Vieram os irmãos que ordenaram tudo isso, principalmente no século IV, 1312, ainda permaneceu a palavra caridade, porque no momento nossos irmãos católicos estavam organizando esses evangelhos, um trabalho muito severo, muito criterioso, organizando esses evangelhos, e para os nossos irmãos católicos, palavras dele, todos nós queremos a salvação, mas para os nossos irmãos católicos a salvação está nas obras, fazerem as obras. Tanto que a Igreja Católica, a gente tem que tirar o chapéu para ela, que elas têm muitas obras sociais, né? Vão a muitos locais, né? Tem muitas frentes de trabalhos, assistenciais. O trabalho, para eles, a salvação estava nas obras. E para fazer obra, caridade. E para fazer caridade, mãozinha no bolso, porque às vezes a caridade não precisa só da palavra, só do amor. A gente tem que meter a mão no bolso também. Porque não dá para se fazer obra sem ter gasto, né? Obras. Veio a reforma protestante, e para os nossos irmãos protestantes, a salvação consiste simplesmente em aceitar o amor. Então, se eu tenho amor, se eu aceitei Jesus, se eu tenho o amor de Jesus, eu estou salvo. Quem não tem, tá frito. Pode fazer caridade até ficar com os olhos esbugalhados, que, né, segundo o conceito deles, dos nossos irmãos, e a gente tem que respeitar, viu, gente? Eles entendem assim. Eu tenho muitos amigos evangélicos, pastores, que assistem nossos programas, palestras inclusive, né? E nos criticam, e é muito saudável a crítica. Mas para esses nossos irmãos, palavra do Silvio Seno Chibene, a salvação estava no amor, na aceitação. E para amor, eu não tenho que meter a mão no bolso. Eu não preciso, para amar, eu amo ali.
Posso estar duro igual um coco, mas eu amo à vontade, porque para amar eu não preciso meter a mão no bolso, não é? Amo. E o amor é diferente de caridade em quê? Ora, eu posso amar alguém, minha amiga Ana Lúcia, eu a amo e ela não me ama, ela me detesta, né? Então eu emano amor para ela e ela não emana de volta. Eu posso morrer de amor, aqui esturricado, morrendo de amor, e nunca vou promover uma ação, porque eu não me mexi, eu não fiz nada, absolutamente nada, fiquei do lado, né, aquela célebre música portuguesa, de quem eu gosto, nem as paredes confessam. Não vou cantar para não espantar os senhores e senhoras. Mas se eu não confessar, se eu não me mover, eu vou morrer de amor, né? E não vou resolver nem a minha vida, nem a vida de ninguém. Bom, assim é o amor. Ele é unilateral. A caridade não. A caridade pressupõe a interação com o outro. Eu preciso me aproximar do outro. Eu preciso trocar com o outro. Eu preciso dar e preciso receber. Porque quando fazemos caridade, não estamos dando nada. A gente está recebendo muito mais do que está dando. A gente está tendo a oportunidade de praticar, né, a reencarnação no seu propósito mais real, que é para repararmos dificuldades que nós tínhamos. Talvez essa nossa dificuldade fosse exatamente meter a mão no bolso, ou se aproximar, ou abraçar alguém, ou trocar com alguém, dar algo de nós. Então a caridade é diferente de amor. A caridade, ela envolve o amor, ela tem implícita o amor. Mas caridade efetivamente não é amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita vossa vontade, assim na terra como no céu. Num dado momento fala, perdoai as antes eram as dívidas, como perdoamos nossos ofensores, né? Era muito dívida, algumas traduções botam dívida. Mudaram para ofensa, porque perdoar a dívida tem que, não precisa me pagar não, porque a dívida pode ser material, pode ser também, né, uma dívida moral, mas pode ser a dívida material. Não precisa pagar não, sua dívida está perdoada, eu tenho que perdoar meus ofensores, né? Mas aí ficou ofensa, porque ofensa também não tenho que meter a mão no bolso. Bom, observações que a gente faz ao longo, né, das interpretações, das olhadas descompromissadas, porque às vezes a gente, para analisar um fato, a gente não pode ser passional, a gente tem que analisar com olhar técnico, olhar todas as possibilidades e saber que nós mesmos estávamos lá. Nós somos espíritos, o espiritismo tem 157 anos, né? É novinho. Então nós reencarnamos outros tempos, outras vidas, né? Como católicos, como protestantes, talvez como ateus. Então nós não temos que ter preconceito, nem achar que uma maneira é melhor do que a outra. Isso aqui não procede, a gente não tem que fazer isso. Então o espírita não quer ser salvo? Quer, todo espírita quer ser salvo. Eu quero, todo mundo quer, né? Se quiser salvar agora, a gente talvez possa protelar um pouquinho para amanhã, porque todo mundo quer se salvar, mas ninguém quer morrer, né? Bom, mas a salvação para o espírita está nas obras, está na fé, como está para os evangélicos, e está também, né, na reforma íntima. Porque se eu fizer tudo isso e não me reformar intimamente, não corrigir aqui um defeitinho por encarnação que seja, não melhorar algo em mim, eu não estarei conseguindo salvação nenhuma. Essa salvação é quando o meu espírito for mais depurado, meus defeitos forem ali resolvidos, e eu ter um corpo mais sutil, estar lá no mundo dos felizes, por aí afora. Vai demorar um pouquinho, somente no meu caso, né? Quem é o nosso próximo? Aí é que está a questão. Eu tenho que interagir com o próximo, mas quem é o meu próximo? Será que meu próximo são as pessoas que estão agora nos países africanos, certamente com problemas? Será que são estes? Certamente são também. Mas quem é o meu próximo? Perguntaram a Jesus. E ele contou uma parábola, como sempre fazia, a parábola do bom samaritano. Gente, os samaritanos, apesar de judeus também, claro, mas os samaritanos, eles eram uma dessas tribos que se separaram. Os samaritanos
ficaram mais isolados. Por quê? Por exemplo, não admitiam algumas práticas, alguns modernismos que foram incorporados às religiões. As religiões, por exemplo, a tradição oral e outros livros, outros profetas, eles não aceitavam, somente o Pentateuco. Era uma das características, havia outras, a gente não vai discorrer sobre isso. Mas eram tidos como pessoas indesejáveis diante dos outros judeus. Ora, mas os judeus transitavam de um lado para outro comercializando produtos. Né? São excelentes mercadores até hoje. Né? O mercado está cheio de irmãos nossos judeus. E os samaritanos iam às outras cidades. Descia um samaritano a Jericó, descia porque Jericó é a mais baixa que o nível do mar, descia de Jerusalém a Jericó, quando foi vítima de salteadores. Roubaram aquele mercador, levaram tudo que ele tinha, bateram nele e o deixaram caído na estrada, moribundo. Por ali passou um sacerdote. O sacerdote, ao avistar aquele homem, naturalmente na cabeça dele deve ter pensado o seguinte: vem outro aí, eu tenho minhas tarefas lá no templo, eu vou deixar que outro faça o serviço, outro se aproxime dele para ajudar. Passou ao largo. O sacerdote conhece os preceitos da caridade. Isso está no Antigo Testamento, isso está em Moisés, isso está nos outros profetas, falando sobre a caridade, a necessidade da esmola e aí por diante. Todavia, ele deixou que aquela caridade fosse feita por outro, não por ele, passou ao largo. Depois passou um levita. Ora, o levita era originário da tribo de Levi, tido como pessoas honestíssimas, por eles não terem aquele quinhão, né, quando repartiram entre as tribos, eles recebiam até o dízimo, a 10ª parte do que os outros colhiam. Eram tidos como pessoas seríssimas, lidavam com o dinheiro dos templos, conhecia sobremaneira os preceitos da caridade, mas opta por passar ao largo e deixar que aquela caridade fosse feita por outro qualquer, porque ele tinha os afazeres dele, tinha que seguir em frente. Por ali passa um samaritano. O samaritano deparou-se com aquele senhor caído na estrada, não perguntou se ele era samaritano, se ele era levita, né? Se ele era de outra tribo qualquer, ou se ele tinha religião, se ele era rico, se ele era pobre. Não fez questionamento algum. Desceu da sua montaria, aproximou-se daquele homem e cuidou das suas feridas. E com que cuidou das feridas? Foi pedir recurso. Eu não tenho aqui um esparadrapos, me dá uma gás, me dá um negócio para fazer o curativo ali. Não fez caridade com o pires alheio, fez com seu próprio pires. Pegou o material de que dispunha, o que ele levava para vender, que era azeite e vinho, desinfetou aqueles ferimentos com vinho, deve ter ardido um pouquinho, sabe? Desinfetou com vinho, untou com azeite e conduziu aquele moribundo, aquele senhor, né, até uma estalagem. Ao estaladeiro deu a seguinte recomendação: cuide desse homem, deixou com ele uma importância. Se ultrapassar essa importância, quando eu voltar de viagem, lhe ressarcirei, pagarei o restante. E assim fez. A caridade, sem olhar a quem, sem perguntar raça, sem perguntar a classe social, sem perguntar absolutamente nada. É o contrário da beneficência exclusiva, pois muitos fazem caridade, mas fazem caridade aos seus. É o que se chama beneficência exclusiva. É exatamente o que nós temos que lutar contra. Não pode haver beneficência exclusiva. Principalmente nós sabemos que reencarnamos aqui, reencarnamos acolá, ora somos homem, podemos reencarnar como mulher, podemos reencarnar branco, preto, amarelo, ou roxo, sei lá de que cor fosse, inventarem outra, vai aparecer outra, e vamos reencarnar. Então nós não temos que ter preconceito, nem caridade, nem beneficência exclusiva de maneira alguma. Certa vez aqui na casa fizemos uma enquete
eu com essa minha curiosidade aguçada, que não deveria ter, mas às vezes tem, perguntamos para as nossas usuárias aqui dos serviços assistenciais, que são muitas, 100 famílias assistidas. Tem algum espírita aqui? Lembra-se disso, Márcio? Tem algum espírita aqui? Ninguém levantou a mão. Ah, mas não tem espírita em dificuldade? Tem aos montes, mas naquele dia não tinha espírita aqui em dificuldade, no caso de assistido. Tem católicos, levantaram-se algumas mãos, poucas. Tem evangélicos, aí exatamente quase a totalidade das mãos levantaram-se. Então aqui na casa há essa prática, não fazemos beneficência exclusiva. Precisou, nossa equipe de assistência social, a equipe da casa, a diretoria trata disso com esmero, a equipe da casa analisa e assiste da melhor maneira possível. É o que devemos fazer de modo geral. Jesus também já recomendava que a mão esquerda não devia saber do que a mão direita fazia. A caridade, ela deve ser o mais discreta possível. Ah, mas então a caridade, aquele que chega querendo doar e quer aparecer na foto, não se deve aceitar? Não, se o dinheiro é lícito e tal, é melhor que ele doe aparecendo na foto, que não doe de maneira alguma, né? Que aí ele está pior ainda, ele está ajudando menos esse irmão. Apareça na foto e doe. Mas a verdadeira caridade é a caridade dada discretamente. Discretamente. Porque nos diz aqui o texto evangélico, né? Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteeis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a recompensa. E continua com aquela história da mão esquerda não saber o que faz a mão direita. Ora, recomendações de Jesus, né? Porque quem doa e quer aparecer, quer ficar bem na fita, né? Esse aí já está recebendo de alguma maneira alguma paga. Alguém vai dizer, olha que sujeito caridoso, como ele é bom, né? Caridoso, ele já está recebendo a paga, né? De certa maneira, sim. Então devemos fazer a caridade discretamente. Mas que tipo de caridade? Será que devemos dar o peixe ou dar a vara? Gente, disseram aqui, dar a vara. Se não for uma vara para dar uma varada em alguém, se for uma vara de pesca, tudo bem, né? Dar a vara. Mas num dado momento, quando a fome bate, não adianta dar vara coisa alguma. Você tem que dar o peixe bem fritinho, pelo amor de Deus, né? Bem fritinho, bem feitinho, cozido, frito lá de qualquer maneira. Cru eu não gosto muito. Ah, quem gosta, mas eu não aprecio. Dê da melhor maneira, da maneira que aquele irmão vai gostar de comer. Dá aquele socorro imediato. Quem tem frio não quer vara não, gente. Quem tem frio quer agasalho. Quem tem fome quer comida. Não adianta você chegar aqui, botar o cidadão sentado e chegar no ouvido dele, ah, meu irmão, nossa casa espírita é isso, é muito bom, espiritismo é uma beleza, uma maravilha. O sujeito com a fome danada, ele comendo as entranhas, ele vai aprender alguma coisa? Ele vai descobrir que está doido, que passe logo essa ladainha para alguém lhe oferecer algo, né, mastigável. Então, num primeiro momento, dar a comida, dar aquele socorro mais imediato. Num segundo momento, sim. Voltando ainda às nossas reuniões assistenciais, havia aqui um garoto que a gente viu na barriga da mãe. Esse garoto cresceu aqui, sendo a família dele naturalmente de outra religião. Ele cresceu aqui, vinha nos fins de semana, né, almoçar com a gente, né, e recebia aqui a atenção dos nossos tarefeiros. Um belo dia, na sua comunidade, ele já maiorzinho, o líder religioso de lá fala, olha, não vão naquela casa espírita não procure o espiritismo não, aquilo é coisa do demônio, aquilo é coisa do diabo, não vão lá não peguem nada lá não, vocês estão se comprometendo, estão vendendo a alma ao diabo. E ele levantou, desafiando aquela situação, e colocou, não, lá só se fala de Jesus, o senhor está enganado. Chegou para aquele líder religioso, colocando, né, naturalmente sendo alvo depois de algum constrangimento, mas colocou, olha só como é que vale a pena plantar a sementinha. Aos poucos, a coisa é em dose homeopática. O mundo só vai melhorar em dose homeopática.
A caridade, muitas vezes, é vista confundida com a obrigação. A pessoa que no seu trabalho, trabalha da melhor maneira possível. Por que você trabalha assim? Porque eu sou caridoso, eu atendo sempre muito bem. Tem que ser caridoso, porque no meu trabalho faço da melhor maneira possível. Aquilo é obrigação, não é caridade, não. Se você ganha por aquilo, você tem a obrigação de tratar o outro, né, o seu cliente, da melhor maneira possível. Não podemos confundir. A descrição é importante, porque dar muitas vezes é um constrangimento. A gente não sabe como dar. A pessoa está com fome, mas você não sabe como abordar. Às vezes é difícil. E receber também é, porque a pessoa às vezes está numa dificuldade, ela tem dificuldade em receber, né, a doação, a caridade assim. Muitas coisas nos impedem de praticar. Muitas vezes a maior defeito de todos nós é o egoísmo. Mas eu não sou egoísta, não. Eu não sou egoísta, eu sempre dou presente. A criançada toda da minha rua, no final de ano eu dou um presentinho. Vai na loja, não vou nem falar o nome da loja, merchandising, nada, não sei o que, né? Bom, uma loja mais famosa de Cabo Frio, compra para os seus familiares, e para os outros compra onde? R$1,99, né? As lojas de R$1,99 ficam assim, ó. Então, na realidade, isso aí nós ainda não aprendemos a dividir. Isso não é um defeito. A gente não tem que também chegar em casa, se submeter ao cilício, né? Se chicotear por conta disso, que a gente não abomina esse tipo de prática, a gente não adota. Mas, numa forma figurada, eu ficar me martirizando por conta de eu não ter conseguido ainda ser caridoso. Nós somos materialistas ainda, todos nós. Se não fôssemos, não estávamos encarnados num mundo de provas e expiações. E, no entanto, estamos. Quem fala muito, bebe muita água. Existem, a questão 913, antes que eu me esqueça, do Livro dos Espíritos, faz um apanhado do nosso defeito maior, que é o egoísmo, né, que nos atrapalha, o orgulho também, que muito nos atrapalha, e fala, inclusive, que por trás de todo vício está o orgulho e o egoísmo. Então nós temos esses dois inimigos, o orgulho e o egoísmo, para combater. A nossa missão é essa, combater o orgulho e o egoísmo. Resta ver se a gente vai se empenhar, né? A gente tem que se empenhar nisso. A nossa missão é essa, porque quando nós combatermos o orgulho e o egoísmo, nós seremos naturalmente mais caridosos. A caridade, ela pode ser material. Eu tirei alguma coisa para dar a alguém, botei a mão no bolso agora, naturalmente não tenho nada aqui, e também ninguém está precisando. Mas meter a mão no bolso, como a gente fala, é um pouco difícil, né? Um pouco difícil. Por quê? Ainda mais para espírita, dizem que espírita, parece que aqui na região tem muito caranguejo, e entrou um em cada bolso, né? Um no direito, um na esquerda, siri, que aqui não tem caranguejo, lá para os mangues é que tem, mas o siri aqui é muito comum, um siri num bolso, um siri no outro, né? E a gente tem essa dificuldade em colocar a mão no bolso, né? E às vezes, a caridade que se faz aqui, mas são quantos quilos de alimento distribuído por mês aqui, Márcio? Tem ideia? É mais de 1.000 quilos? Quanto? 800 e poucos quilos de alimento distribuídos aqui com essas nossas assistidas, né? Então, esses alimentos não vêm, não caem do céu, né? Aquele maná, né? Foi na época que os judeus estavam passando fome, Deus mandou maná, mas hoje em dia, esse maná está mais a nosso alcance. Está ao alcance da caridade, da doação, né? Esses irmãos precisam dessa doação. Então a caridade material nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, que é muito mais fácil praticar. A caridade material pressupõe de eu tirar algo meu e dar para o outro. Tirar o quê? O que não presta mais para mim? O que não presta para mim não vai prestar para o outro, né? Não vai prestar. Eu tenho uma roupa ruim, eu vou botar para o outro, coitado, o outro vai ficar com uma roupa ruim. Então, não presta, não é assim que a coisa funciona. Eu tenho que chegar, dar algo que me sirva e que possa auxiliar alguém que precise. Bezerra de Menezes praticou caridade moral também, mas praticou a caridade material
de maneira magistral. Lembremos, quem viu o filme mesmo, não precisa ler grandes coisas, mas é um caso muito conhecido. O caso de uma moça que chega com seu filhinho e ele prescreve alguns remédios para ela comprar, e ela diz que não tinha dinheiro para comprar o remédio. E ele já não tinha mais dinheiro com ele, retira seu anel de formatura, entrega aquela senhora para que ela leve lá na farmácia, no manipulador, e ela pagasse com aquele dinheiro. Logicamente, no desenrolar da história, aquele senhor reconheceu que era o anel de Bezerra de Menezes, não aceitou, mas ele tirou algo dele e doou para alguém fazer algo pelo outro. Ora, gente, que situação nobre, né? Todo mundo sabe o apreço, principalmente os mais clássicos, os médicos mais clássicos tinham pelo seu anel de formatura, os advogados pelos seus anéis de formatura, principalmente os mais clássicos, né? Tem aqui alguns advogados, alguns médicos, certamente hão de saber disso, que alguns desses formandos tinham muito apreço por esse tipo de ornamento, né? Então, ele não tinha, tirou e deu para pagar. Caridade material. Houve uma outra situação que alguém o procura, ele na descida da FEB, né, da antiga FEB, na escadaria da FEB, por sinal é linda, vale a pena conferir, hoje sob cuidados da CERJ, no Rio, né, fica ali na Rua do Lavradio, Avenida Passo, perdão, cheguei perto, né, meu GPS está meio ruim, passei perto, Avenida Passo. É bom a gente ter mentores assim, que estão sempre no nosso ouvido soprando. Muito obrigado. Então, aquilo ali foi doação, né, de Lins de Vasconcelos. Quando Lins de Vasconcelos fez aquela doação, foi uma caridade material. Caridade material. Ele tirou algo dele, Lins de Vasconcelos veio para aqui, para o estado do Rio, numa pindaíba danada, mas fez a vida aqui, né, foi na área da imprensa, deslanchou, né, conseguiu muitas posses e doou aquilo ali, fez muita coisa pelo espiritismo também, e doou aquilo ali para a sede da FEB. Depois, não comportando mais, o espiritismo cresceu, foi para Brasília, né? E tem que vibrar muito ultimamente em Brasília, está tendo que ter a vibração até mais acentuada, porque a coisa não anda muito bem pelas bandas de lá. Enfim, Bezerra de Menezes descendo a escadaria, numa oportunidade tinha um senhor ao pé da escada, aflito. Seu Bezerra, a minha família está passando fome, eu estou com dificuldade, não consigo emprego. Bezerra procurou nos bolsos, não tinha mais nada, chegou e disse: meu irmão, a única coisa que eu tenho para lhe dar agora é esse abraço. Deu o abraço, tenha fé, você vai conseguir seu emprego. Disse que naquele dia chegou em casa com a sopinha rala, que não dava para saciar a fome. Naquele dia ele conseguiu saciar, conseguiu dormir. No dia seguinte acordou, parece que pisando em nuvens, tranquilo, e conseguiu emprego e voltou depois para agradecer a Bezerra de Menezes. Isso está nos lindos casos de Bezerra de Menezes, de Ramiro Gama. Tem também os lindos casos de Chico Xavier, né, que são lindos mesmo, de fato são todos maravilhosos. Então a caridade material é fácil praticar. E a caridade moral? A caridade moral pressupõe eu não denegrir o meu irmão em algo, né, que venha prejudicá-lo depois, trazer um constrangimento, trazer a público um defeito que é do meu conhecimento, mas que aquilo não vai acrescentar nada. Então eu ocultar esse defeito é uma caridade moral. Chico Xavier, também relatado nos lindos casos de Chico Xavier, contam num desses casos que chegou lá na cidadezinha de Chico um orador de São Paulo, muito importante, e queria muito estar com o Chico, porque ele foi para ser homenageado na cidade, e queria que Chico participasse dessa cerimônia. Então, preocupado, conversando com os amigos de Chico ali, será que seu Chico tem um terno para ir no cerimonial? Aí Chico do lado de lá, né, ouvia até os espíritos, quanto mais gente falando, né, aquelas orelhas treinadas, né? Alguém disse: eu tenho 2, ele tem 2 ternos. E Chico de lá: não tenho 2 não, tenho um só. Um só porque entrou alguém na minha casa e levou
o terno. Aí os amigos indignados: Chico, mas você não falou isso para ninguém. Chico ficou na dele: não falou isso para ninguém, Chico? Ah, mas não precisava falar, né? Vamos montar guarda na sua casa, vamos pegar esse ladrão. Aí Chico não queria não, mas os amigos tanto insistiram, resolveram montar guarda na casa de Chico, e Chico só aceitou com uma condição: então eu tomo conta a primeira vez. E dizem que Chico tinha muitas qualidades, mas a agilidade assim física não era a mais excepcional das qualidades dele. Falava, inclusive, se deixasse ele tomando conta de 2 tartarugas, uma era capaz de fugir, porque Chico era bem tranquilinho, bem devagarinho, né? Chico ficou tomando conta, deixou o terno numa posição estratégica. E no dia seguinte os amigos foram logo lá para saber do resultado. E olha, sumiu o terno. Aí Chico levanta de lá: mas Chico, você não viu, Chico? Não, eu cochilei. Vieram aqui pegar o terno e levar. Ah, Chico, você pode perder sua casa toda, mas não vamos te ajudar mais. E saíram, foram embora, deixaram o Chico ali. Chico trabalhava na fazenda Modelo como datilógrafo. Um dia, voltando de lá na sua charrete, um homem salta na frente da charrete, segura as rédeas do animal e fala: seu Chico, eu preciso muito falar com o senhor, seu Chico. Não estou nem conseguindo dormir de direito. Aí ele pegou, chegou-se para o lado: senta aqui, meu filho, vamos conversar. Foi conversar com aquele moço: seu Chico, estou muito contrariado, seu Chico, muito triste. Fui eu que roubei seu terno, seu Chico. O primeiro terno, entrei lá e peguei. Aí Chico: ah, meu filho, você, aquele terno já não me servia mais, eu não preciso dele, deve estar fazendo melhor uso do que eu. Fica com ele para você. Ah, seu Chico, mas aí a tentação bateu mais forte, eu vi o outro terno penduradinho lá, passei e vi na janela, seu Chico. Esperei anoitecer, fui lá e roubei seu segundo terno. Aí Chico falou: mas não tinha problema também no uso. Aquilo lá, as traças iam comer aquele terno mesmo. Fica para você, vai ser melhor para você, deve te servir melhor do que para mim. Fica para você, meu filho. Ah, seu Chico, mas eu estou assim, inconformado, porque quando coloquei a mão no bolso do terno, encontrei um bilhete seu, seu Chico. E naquele bilhete estava escrito assim: vá com Deus, meu irmão. Chico não contou essa história para ninguém, a não ser tempos depois do desencarne desse senhor. Caridade moral. De que adiantaria denegrir a imagem daquele homem? Aquele homem estava numa situação, roubava, precisou daquele dinheiro, fazer dinheiro, roubou, caiu em tentação, não deveria ter feito, é errado, mas caiu em tentação, mas conseguiu se erguer, todos o conheciam na cidade. Nada adiantaria denegrir a imagem daquele irmão. Isso é o que se chama de caridade moral. A importância das pequenas tarefas, né? A gente tem que fazer coisas pequenas. Ah, mas eu quero ganhar na loteria. O dia que eu ganhar, vou construir uma clínica, Carla. Você vai trabalhar lá naquela clínica, olha, vai ser uma caridade maravilhosa. Mas no dia que eu ganhar na loteria. Mas enquanto eu não ganhar na loteria, eu não posso fazer nada. Eu não posso socorrer alguém, um moribundo na rua. Eu não posso conversar, emprestar meus ouvidos para alguém, né? Posso sim. Jesus já recomendava a importância das pequenas tarefas, né? Quando seus apóstolos queriam sair para pregar para os gentios, ele não permitiu. Não permitiu porque sabia que seus discípulos não tinham condição. Eles eram incultos e os gentios cultíssimos. Então, não teriam condição de pregar para os gentios, de convencer ninguém. Ide, pregais primeiro para as ovelhas, pregai primeiro para as ovelhas desgarradas do nosso povo, né? Ele era judeu também, do nosso povo. As ovelhas desgarradas de Israel. Aqueles que já tinham conhecimento da reencarnação, acreditavam no Deus único, aqueles que já acreditavam tinham condição de receber um ensinamento daqueles ali que tinham pouco para doar, só o que estava ao seu alcance. Mais tarde veio Paulo de Tarso, né, que ao cair do cavalo, aquela visão de Jesus e tal, foi incumbido por Jesus de espalhar o cristianismo para o ocidente. E hoje, se nós estamos falando de Jesus, agradeçamos a Paulo de Tarso, né? Havia
na cidade onde eu nasci, tenho 5 minutos, tenho 2 historinhas para contar e fechar a nossa palestra. Havia na cidade onde eu nasci, no interior do interior, né? Porque eu nasci no interior de São Pedro da Aldeia. Aí já está falando aqui o nome da cidade, Pau Rachado, né? Ninguém conhece Pau Rachado. Mas eu falo com carinho, porque eu tenho amigos lá até hoje, né? Meu pai tinha um engenho de farinha, fabricava farinha. E quando na época de colher a mandioca, 2 vezes por ano, tem que se colher e raspar, moer, torrar, fazer tudo rapidamente. Desde o primeiro pezinho de mandioca que se arranca até o final do mandiocal, que é grande, geralmente, ainda fazia dos mandiocais vizinhos, né, lá, não sei como era paga, mas fazia também. E quando começa tem que acabar. E aquilo era trabalho dia e noite, dia e noite. De dia, arrancando e transportando para o paiol, onde era colocado, né, num galpão, e raspavam as mandiocas ali. Quem raspava? Aqueles que não tinham condição de estar na lida mais pesada. Então, aquelas senhoras mais velhas iam à noite raspar mandioca. E era uma coisa interessante. Eu era criança na época e lembro muito bem. Às vezes combinava até 2 pessoas. Um cortava a parte da frente, raspava a parte de cima, jogava para outra, ele já pegava no ar, raspava a parte de baixo. Era um trabalho cadenciado, bonito de se ver. Aquelas senhoras com luz de lamparina, né, raspando mandioca. E aqueles senhores mais velhos, que já não conseguiam trabalhar na lavoura, iam à noite. E à noite só conseguia render, só conseguiam raspar vários jacais, que eram em jacais que mediam as mandiocas raspadas, era um balaio, uma espécie de balaio, chamado de jacá, feito de cipó. Aquilo, quando estava cheio, valia uma determinada quantia, não sei especificar quanto, eu era criança. E a moeda, já passamos várias moedas, né? Enfim, o trabalho só produzia quando ia uma determinada personalidade. Era Negozinho. Negozinho, um senhor já bem velhinho, era o contador de histórias da região. Sabia histórias e mais histórias e contava histórias maravilhosas. Primeiro, o Negozinho contava a história para as crianças, porque essas senhoras levavam seus netos, filhos, e esses tinham que dormir, botavam esteiras no chão, e eles, depois de uma certa hora, iam dormir. Para dormir, só depois da história de Negozinho. Então, por ali desfilaram fábulas, tais como Malbataã e outros, né? E outros por aí. Fábulas maravilhosas, histórias riquíssimas, riquíssimas. E aquelas crianças iam dormir em estado de graça. Muitos fingiam dormir, ficava com o olho entreaberto, o ouvido bem aberto, para escutar a segunda história, que era a história para os adultos. Nas histórias dos adultos, apareciam as bruxas, né? As assombrações. O pessoal da roça tem um medo danado de assombração. Tinha gente que acabava o trabalho ali por volta, né, das 2 da manhã, 3 horas da manhã, e não ia para casa antes do raiar do dia, com medo dos fantasmas que Negozinho criara nas suas histórias. Um belo dia, Negozinho não foi. Olharam para a porta do paiol. Cadê Negozinho que não vem? Será que ele não vem hoje, não? Aí, lá para as tantas, chega Negozinho, tadinho, seu reumatismo atacando, ele quase que não foi naquele dia. Foi porque precisava de algo. Sentou, começou a raspar sua mandioquinha. Ué, Negozinho, não vai contar a história hoje? Não, hoje eu não vou contar, não. Eu preciso raspar bastante mandioca, eu tenho que comprar um corte de chita, né, um tecido, um corte de chita para fazer um vestido para Alice ir na festa da Cruz, que era perto. Até hoje é famosa a festa da Cruz no nosso interior aqui de São Pedro da Aldeia. Bom, não ia contar porque precisava raspar. E toda vez que ele contava a história, ele produzia menos, né? Mas tanto insistido, que naquele dia ele contou histórias maravilhosas. Mais uma vez, não conseguiu produzir o suficiente. Mais uma vez, Alice, sua esposa, teve que ir à festa da Cruz com aquele seu vestidinho surrado. Mas Negozinho saiu dali no dia seguinte, também feliz, porque tinha feito a sua parte. Entreteu aquelas pessoas, aquele trabalho pesado para aquelas senhoras cansadas, aqueles senhores desgastados.
conseguiu fazer com que eles produzissem, se sentissem, né, membros de um sistema que é completo, só é completo se todos participarem e todos trabalharem. Foi com a alma lavada. Quando o questionavam, Neguzinho, onde que você aprende essas histórias? Um anjo me contou. Não dizia a fonte, mas não se sabe a fonte, sabe-se somente que Neguzinho era analfabeto. Na região não tinha nem rádio. Meu pai foi o segundo a ter rádio na região e foi depois disso. Na região não tinha nem rádio, não tinha luz elétrica. Ele é analfabeto. Alguém lhe contou, se foi um anjo, né? Deve ter sido alguém bem intencionado. Bom, Neguzinho fazia um tipo de caridade que qualquer um de nós pode fazer, que não precisa de nada. Nós temos vários exemplos da caridade na Bíblia. Temos Jesus na casa de Zaqueu, onde Zaqueu, um coletor de impostos, tratava bem as pessoas, né, que trabalhavam com ele, prometeu ressarcir aquele que prejudicara. A caridade pode ser praticada pelo rico, pelo pobre, né, pelo espírito. Os espíritos desencarnados não praticam caridade com a gente? Claro que praticam, né? Essa codificação aqui não foi uma caridade? A assistência, nossos mentores da casa, doutor Adolfo Bezerra de Menezes e sua equipe, não é uma caridade que fazem com a casa? É caridade, não precisa nem de corpos para fazer isso, né? Espíritos fazem caridade conosco. Bom, finalizando, esse efeito borboleta realmente funciona. A coisa começa pequena e se agiganta. E eu, como gosto muito de história, terminarei com a seguinte. Havia numa fazenda um senhor e já estava desesperado porque lá tinha um ratinho. E esse rato ia roer todo dia os grãos da casa, né? O feijão, arroz, tudo o rato roía. E ele, desesperado, vai até a cidade para comprar uma ratoeira. O rato vê aquela ratoeira chegando, fica sabendo e vai se consultar com os outros animais da fazenda. Chega para a galinha desesperado e fala: dona galinha, o patrão comprou uma ratoeira para me pegar. Eu não sei o que fazer, dona galinha. A galinha deu logo um chega para lá nele: eu sou galinha, não sou rato. Nada tenho a ver com ratoeira, não entendo nada de rato. Você se vire com seus problemas e eu com os meus. Eu resolvo os meus, você os seus. O rato sai dali desesperado, vai consultar-se com o porco. Seu porco, para de chafurdar um pouquinho. Me dê atenção. O que eu faço? O patrão comprou uma ratoeira para me pegar. O que eu faço? E o porco falou: não, eu não entendo nada de ratoeira, nada de rato. Você com os seus problemas, eu não tenho nada com isso. Eu com os meus problemas e você com os seus. Ele, desesperado, foi consultar-se com a vaca. Dona vaca, o que eu faço? O patrão comprou uma ratoeira para me pegar. O que eu faço então? A vaca: eu não entendo nada de ratoeira. Eu sou vaca, o negócio é comer capim aqui no campo. Você com os seus problemas lá e eu com os meus. Eu não tenho nada a ver com os seus problemas. Resolva seus problemas que eu resolvo os meus. Um belo dia, ratoeira armada. No dia seguinte, a ratoeira desarma. Ratoeira de roça não é igual a ratoeira de cidade, aquela que desarma e corta o rato no meio, não. Ratoeira de roça é aquele assalpão, né? Desarma ali, prende o rato, bota-se à frente o melhor gato da fazenda. É que gato de fazenda geralmente não gosta muito de rato, não, porque ele já é bem gordinho, com as caças de lá, né? Aí, vá que o gato fale, aí armam-se de paus as pessoas à volta, com porretes à mão, né? Abre a porta da ratoeira, o ratinho sai dali correndo, o gato tenta pegar, se ele não pegar, alguém pega de porrete, né? E acaba com a vida do ratinho. Bom, a ratoeira armada, prostraram-se todos com as varas à mão, o gato estava a posto, abriram a porta da ratoeira, né? Nisso sai dali, não um rato, mas uma cobra, e morde o pé da dona da fazenda, da esposa desse senhor. Mordeu e ela caiu doente, de cama, muito mal. E na roça, gente, comida de doente, o que é? Canja de galinha. Vai lá, mata aquela galinha. O problema da galinha nada tinha a ver com o problema do rato. Mas a galinha foi a primeira que dançou. Na roça tem uma outra coisa. Quando as pessoas caem doentes, outros vão visitar. E chegam as visitas geralmente na hora do almoço.
o que servir. Vamos matar o porco. Mataram o porco. Não tinha nada a ver o problema do porco com o problema do rato. Mas por conta daquela situação do rato, dançou o porco. Mataram o porco, todos alimentados. A mulher foi melhorando, tome canja de galinha e tal. Melhorando visitas. Tinha que fazer uma festa para comemorar. Aquela senhora sarou. Ah, mas porco não dá. Porco é um bichinho pequeno. Tem que chamar a cidade toda, todo mundo visitar e tal, um baile, tudo. Dançou a vaca. Vamos fazer um churrasco. E fizeram um churrasco. Gente, o problema que era de um, aparentemente não tinha nada a ver com o outro, foi contaminando o outro, foi chegando no outro, até chegar naquela ponta, onde antes a gente pensava que não atingiria. Algo que começa pequeno, como o efeito borboleta, vai se agigantando e os sistemas são entrelaçados. A entropia é sempre positiva. Sistema de um lado perde energia para o outro, contamina o outro e aí por diante. Tudo está entrelaçado. Acaso sou responsável pelo meu irmão? Sim, eu sou responsável pelo meu irmão. Eu sou responsável porque aquele problema que hoje só atinge ao meu irmão, pode um dia me atingir. Aquele benefício que eu fizer a um irmão, ainda que ínfimo, ainda que insignificante, pode agigantar-se e pode causar um bem ainda muito maior. Então, meus irmãos, que saibamos combater o egoísmo, o orgulho e que possamos enxergar os ensinamentos de Jesus da melhor maneira possível. Muito obrigado. Muita paz a todos.